E nessa noite de palestra nós vamos falar sobre um tema muito interessante, a escolha das provas. E isso que realmente tem um peso muito grande na nossa caminhada, porque afinal a vida é exercício de livre-arbítrio, é escolhas o tempo todo, né? E quem vai falar sobre esse tema para nós é o nosso irmão Marci. Então, para a gente iniciar essa tarefa, criando uma sintonia um pouco maior, ou mais alto, nós vamos fazer uma oração pedindo a Jesus, o Divino Mestre, Divino Irmão, Divino Amigo, que nos ilumine, que nos guarde, que nos proteja, que nos intua sobre esse assunto de uma maneira equilibrada. E assim, Jesus, te rogamos, ampara Jesus, protege Jesus, guia Jesus, intui o nosso palestrante para que sua palavra possa tocar nossos corações sábios. Jesus, que possamos aproveitar e beber um pouco mais da tua fonte divina, do teu evangelho e de tuas palavras que esclarecem, que transformam o nosso ser. E que irmão Iranês, esse abnegado mentor, possa ser presente durante esses momentos, nos amparando, iluminando, guiando e esclarecendo. Que a paz do Cristo seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Marci, meu caro, está com você. Uma boa noite, né? Está meio escuro aqui, assim. Aí, tem mais luz. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, inspire, né? Nos envolva. E pedimos aí a licença, a permissão, inclusive, ao nosso irmão Miramês, mentor dessa casa, né? Que possa nos orientar, nos amparar. E todos possam participar, né? Se envolver e respirar esse mesmo ar de vibrações positivas que o Evangelho nos traz. O tema, né, escolha das provas, é um tema interessante, né? Só que eu fiz uma confusão ao longo desse período que eu estou preparando, já vem algum tempo atrás, eu preparei um tema, e quando eu vi o tema era a escolha das provas, preparei uns slides aqui sobre a riqueza, né? Sobre sobre a riqueza mesmo, né? Mas olha bem, deixa eu só dar uma orientação, um esclarecimento. Escolha das provas está no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 5 da segunda parte. Tem um subitem lá, né, que é justamente escolha das provas. O Livro dos Espíritos, né, o capítulo 6, da vida espírita, segunda parte, capítulo 6, capítulo 5, não, capítulo 6, da vida espírita. Tem um dos itens que é escolha das provas, começando ali na questão 258 de O Livro dos Espíritos. Então, é bem interessante. Inclusive, a questão eu quero abrir o estudo hoje justamente com duas questões que eu achei interessante, a 258 e a 259. A 258, Kardec pergunta aos espíritos assim, eu quero, né, dar licença para a gente ler aqui a pergunta. Olha, quanto na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Nós preparamos o tema provas da riqueza. Por que alguém nasce rico? Por que alguém nasce pobre? Por que alguém nasce extremamente pobre e, de repente, ao longo da vida, fica muito rico, acumula bens, né? Porque nós estamos falando aqui da riqueza de bens materiais mesmo, acúmulo de bens materiais. É uma escolha que a gente faz no mundo espiritual, encarnar e ter como provação, né, vivenciar a opulência, o acúmulo de bens materiais, a riqueza, ou a miséria e a pobreza. É um tipo de provação, né? Agora, escolha das provas, quando na erraticidade, antes de começar uma nova encarnação, tem o espírito
consciência. A pergunta de Kardec é clara. Consciência e previsão. Ele pode prever o que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, eu estou preparando para reencarnar aí. Eu tenho essa previsão? Tenho essa capacidade? Olha o que os... Peraí, deixa eu só tirar essas notificações aqui, peraí. Aí, pronto, tirei. Aí, para não ficar fazendo esse barulhinho na cabeça de todo mundo. Beleza. Tem, então, o espírito, ele tem como prever o que vai acontecer com ele durante a vida terrena? A resposta dos espíritos é muito interessante. Ele próprio, o espírito, você que está me ouvindo, né? Antes de encarnar aí, como Paulo, como Edmar, como Paula, como Marci, antes da gente encarnar, nós escolhemos o gênero de provas por que haveremos de passar. Olha que interessante. Antes, ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. O gênero. Então, olha lá, um dos gêneros de provações que vamos ter que passar pode ser a pobreza ou pode ser a riqueza. Vamos ser provados nesse pormenor. Tá, essa é uma das questões. Abrimos aí a questão. Então, o espírito escolhe. Quem é que vai querer escolher nascer miserável? Passando fome, passando necessidade. Aí vem aqui a questão 259. Aí a gente ia pensar assim, mas ninguém ia escolher isso, não. Que é isso? De fato, porque aí Kardec pergunta assim, mas peraí, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então não é Deus? Bom, o gênero das provações a gente escolhe, a gente, inclusive, escolhe, mas olha bem, depende muito, o gênero da provação pela qual passaremos, depende muito do estado moral, espiritual, que nós estamos no plano espiritual. Até as escolhas. Quando estamos no plano espiritual, gente, a gente escolhe coisas que quando chega aqui na Terra a gente fala assim, eu não escolhi isso não. O estado de consciência livre no plano espiritual, o estado de consciência plena ali, eu tenho plena consciência dos meus erros, do que eu cometi durante a encarnação anterior. Então, eu vou preparar uma nova encarnação, nesse estado de consciência, nesse estado moral, eu vou fazer as minhas escolhas. Então, é diferente de quando estamos aqui já encarnados. Aí vem a questão 259. Do fato de pertencer o espírito à escolha do gênero das provações que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Então, todas as provações que passamos por ela pela vida, nós escolhemos isso? Nós buscamos isso? E os espíritos vão responder para a gente, olha, todas não. Justamente por quê? Porque depende, muitas vezes, olha, as tribulações que nós vamos passar, muitas vezes depende do que nós plantamos. Então, escolha o gênero. Olha, eu vou nascer pobre, vou ser professor, eu vou me casar com aquela companheira. Isso são gêneros. Eu vou criando ali, eu vou construindo uma estrutura reencarnatória. O meu lar vai ser em tal lugar, eu vou ter ali... Então, construir uma estrutura reencarnatória. Agora, como eu vou viver isso? E ao longo do período durante a minha encarnação, vai influenciar o que nós plantamos em encarnações anteriores. Então, eu preparei alguns slides aqui, falando não da escolha das provas, porque eu confundi também o tema, mas falando da provação da riqueza. Provas da riqueza. Que tipo de provações, consequências nós viveremos se nós escolhermos nascer ricos? Quer ver? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui, ó. Vou nos 3 pontinhos, compartilhar a tela, e vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu montei, estruturei aqui há algum tempo atrás,
pensando nesse estudo. Mas o título do estudo, olha, Utilidade Providencial da Riqueza, é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, olha, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Então, quando nós escolhemos encarnar como pobres ou como ricos, ou viver a experiência da miséria, ou a experiência do excesso de bens materiais em nossas mãos, nós temos que ter um cuidado, um conhecimento prévio a respeito do assunto. Quer ver aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, o item 7, está lá, provas da riqueza e da miséria. Um tipo de provação que nós, com certeza, escolhemos, ou nós teremos que passar por ela aqui na Terra. Antes disso, antes de falar propriamente desse assunto, pegamos aqui Jesus, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. O que isso tem a ver com o nosso tema, com o estudo da noite? Escolha das provas e tudo mais. O Cristo divide a humanidade em dois grupos. Não é? Quando ele fala isso, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ele está dividindo toda a humanidade. Todos os seres aí, humanos, encarnados, e até os desencarnados, em dois grupos. Os sãos e os doentes. Quem são esses sãos? Vamos voltar lá na época do Cristo, no Evangelho, porque ele fala que uns são e outros são doentes. Os sãos, muitas vezes, aquele que se sente ou que está se colocando na postura ou na posição do são, é aquele que está iludido na saciedade dos bens materiais. Quem diz isso é Emmanuel, no livro Fonte Viva. Os sãos, muitas vezes, são os iludidos na saciedade dos bens materiais. Quando estamos aqui encarnados, saciados, felizes, não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu quero, tenho tudo o que eu preciso na minha ilusão, então eu estou feliz, satisfeito. Eu não vou buscar o Cristo. Eu estou cheio, eu estou pleno na minha encarnação. Não é? Eu quero bens materiais, eu me iludo que os bens materiais me trazem a felicidade que eu preciso, então eu tenho tudo. Se eu sou rico, poderoso, feliz, eu estou ali iludido na saciedade dos bens materiais. Estes, o Cristo vai separá-los dos doentes. Quem são os doentes? Aqueles que, humildes, se reconhecem enfermos, desiludidos, e buscam consolação, e buscam a cura no Cristo. Então, olha bem, a gente sempre ouve falar que, para encontrarmos a cura de um determinado problema, uma determinada enfermidade, nós precisamos antes tomar consciência de que somos enfermos. Então, olha, quando eu estou no mundo espiritual, na erraticidade, voltando lá na questão 258, estou lá na erraticidade, eu reconheço que sou doente. Vivi uma encarnação inteira iludido na saciedade dos bens materiais, chego no mundo espiritual na condição de doente, de enfermo. Desperto, reconheço, e o primeiro passo para a gente buscar a cura de qualquer enfermidade é se reconhecer doente. Porque se eu falo assim, não sou doente, eu não vou buscar a cura. Como ocorre, por exemplo, com o alcoólatra. A gente sabe que o alcoolismo é uma enfermidade, é uma doença. Mas o alcoólatra só vai encontrar socorro, cura para a sua enfermidade quando ele se reconhecer alcoólatra. Se reconheceu, enfermo. Aí ele vai buscar os recursos para se curar. Moralmente estamos enfermos. Só buscamos a cura moral das nossas enfermidades morais quando reconhecemos que temos a enfermidade. Então, no mundo espiritual, muitas vezes é mais fácil reconhecer, porque lá estamos distantes das ilusões do mundo material ou dos bens materiais. Aí a gente está pleno, em estado de consciência plena. Aí fica fácil escolher que tipo de gênero de provação eu quero passar aqui na Terra ou preciso passar. Aí eu vou escolher ser milionário, rico, feliz, com os bens materiais acumulados, ou vou escolher a miséria, a pobreza, que não vai me deixar iludir no mundo da matéria.
que vai... A pobreza, muitas vezes, funciona como o despertador, né? Aquilo que desperta a gente para o mundo espiritual, para as necessidades do espírito. Né? A matéria tira da gente a capacidade de enxergar quais as necessidades do nosso espírito. E no mundo atual que nós estamos vivendo, cada vez mais a gente vê a distância entre mundo material e mundo espiritual. E aí a gente vê que, muitas vezes, o mundo material, ele nos envolve. Né? A gente como é que eu posso dizer? A gente perde a consciência do estado de espírito, né? Perde até a consciência de que sou um espírito. E vivemos, então, muito ligado no mundo da matéria, esquecendo a nossa condição, a nossa essência espiritual. E isso é uma enfermidade, é um dos problemas. Quando humildes, ou nos humilharmos, ou, como é que eu posso dizer, posicionarmos-nos diante de nós mesmos, com humildade, reconhecendo o que necessito, o que preciso, aí a gente busca o Cristo, busca o Evangelho. A maioria de nós, hoje, dentro da doutrina espírita, somos esses enfermos, esses doentes, que hoje buscamos o Cristo porque nos desiludimos do mundo material. Muitos espíritas. Claro que tem ainda, né, temos ainda muita ilusão no mundo da matéria, para a gente superar. Mas somos todos nós, hoje, reconhecedores das nossas enfermidades morais e estamos em busca de uma reconstrução, uma repaginada aí. E por isso buscamos o Evangelho. Por isso, numa noite de segunda-feira, a gente senta, né, para estudar o Cristo, para estudar a escolha das provas, por exemplo, ou a provação da riqueza e da miséria, para entendermos o mundo em que nós vivemos e entendermos o que estamos fazendo aqui, neste mundo. Né? E é muito consolador, é muito interessante pensarmos que as dificuldades pelas quais eu passo hoje com a minha esposa, ou com meu marido, né, se eu sou a esposa, com meus filhos, se sou pai ou mãe, as dificuldades que passo são escolhas minhas. É uma vida que eu ajudei a construir para mim mesmo. Por isso Cristo falava lá, né? Ou Cristo fala ainda, né? Porque a voz do Cristo ainda ecoa pelos horizontes deste planeta e vai ecoar pela eternidade. Mas o Cristo sempre disse que tudo o que plantarmos, nós teremos que colher. Né? Se plantarmos bons frutos, colheremos frutos saudáveis e gostosos. Se plantarmos maus frutos, é isso que vamos colher no nosso futuro, na nossa próxima encarnação. E aí não adianta eu tentar disfarçar no mundo espiritual, escolher um gênero de prova mais adocicado ou mais leve. A menos que Deus, na sua misericórdia, me console dizendo, olha, vamos deixar para você pagar ou para você provar ou para você vivenciar o sofrimento mais futuramente, quando você estiver mais fortalecido, e dá para a gente uma encarnação com as bênçãos de Jesus, para que a gente desperte, se fortaleça, para depois resgatar os nossos débitos. Não é? Tem isso também. Mas nós temos o poder, o livre arbítrio de escolher os gêneros de provas pelas quais passaremos. Olha que bacana isso aqui, ó. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 11. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação. Não é? E eu diria ainda mais, os pobres e deserdados, são aqueles que estão mais facilmente reconhecendo as suas necessidades. E por isso a gente está em busca de consolação. São aqueles que pedem o consolo, pedem o amparo de Jesus. E aí pedimos uma encarnação onde a gente possa sanar os nossos erros. Então Jesus se dirigia, sobretudo, a esses pobres e deserdados. Em estado de consciência, busca a consolação no Evangelho. E aos cegos e humildes, e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Quem são esses humildes de boa fé?
Boa fé, gente, aqui cabe a gente ressaltar. De boa fé é aquele que não mente, é aquele que tem, como é que eu posso dizer? É aquele que quer o bem de si mesmo e do seu próximo. É aquele que já reconhece quem é o seu próximo e qual é a função nossa aqui no planeta. O que estamos fazendo aqui? Né? E o Leonardo Boff, eu gosto muito do Leonardo Boff, no livro dele, Saber Cuidar, ele deixa muito claro para nós lá, ele coloca claro, assim como o Cristo também falou isso várias vezes, que a essência do ser humano, essas são as falas de Leonardo Boff, olha se não é bem cristã essa fala. A essência do ser humano, quando nos tornamos essencialmente humanos, nos preocupamos com o nosso próximo. Nos preocupamos, nos ocupamos em socorrer o nosso próximo, em cuidar do nosso próximo, seja o nosso próximo quem for, até o inimigo. A preocupação em levar o bem, a boa fé, é levar o bem ao nosso semelhante. Isso é se colocar numa posição humilde, não é? Uma posição de que estou aqui para servir, servir a Deus acima de todas as coisas. E como é que se serve a Deus, gente? Um ser que, por essência, não existe para nós. Nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos, Deus é uma essência inexistente. A gente não consegue imaginar, nós não conseguimos ainda, como é que eu posso dizer? Entender a essência de Deus. Como é que nós, então, servimos a Deus? Servindo ao nosso próximo, porque a essência divina está no amor ao próximo, no amor ao planeta que vivemos, na gratidão, né, pela vida. Então, esses que despertam para a boa fé, para a humildade de se colocar enfermo diante do Cristo, não é? Sofredor diante do Cristo. Essa é a nossa posição. Nós estamos exatamente nesta posição. Vivemos no planeta ainda de provas e expiações, ainda não chegamos à regeneração, à evolução, a um processo de felicidade na Terra. Ainda estamos naquele planeta que o Cristo disse, olha, a felicidade não é deste mundo. Ainda vivemos neste planeta. E se a felicidade não está próxima da gente, nós precisamos de consolação. Precisamos de consolo. E a consolação está no Evangelho de Jesus. Não é? Está no servir ao próximo. A consolação está no estado de consciência amorosa, plena, com Jesus. Porque, olha bem, esses que se reconhecem pobres, que têm a boa fé de se reconhecer pobre, sofredor, estes pedem para que Jesus abra os seus olhos. Né? E quando a gente busca a doutrina espírita, é exatamente isso que nós estamos pedindo. Cristo amado, abra os meus olhos. Né? No Evangelho de Jesus está a chave para essa abertura, para a gente abrir os olhos e enxergar com clareza o nosso próximo, a sociedade em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos. Então, quando na erraticidade escolhemos uma provação, o gênero de provação que necessitamos, não aquilo que queremos. O que é que nós queremos? Queremos ser felizes. Queremos a felicidade plena. Mas para alcançar essa felicidade plena, nós precisamos de quê? Precisamos provar que já superamos as nossas enfermidades, que já nos curamos das enfermidades morais, que já não mais apreciamos as fofocas, os fake news, não é? As mentiras, que é tão comum na humanidade hoje, né? Na verdade, é comum em todos os seres humanos, em todos os tempos da humanidade, não é porque os tempos estão, como é que a gente fala, estão próximos, estão chegados, né? Os tempos estamos em transição para um mundo de regeneração, não é por isso que o homem parece mais mentiroso hoje, já que as mentiras ficam... Não, é porque as mentiras hoje, mais rapidamente, elas se espalham, porque hoje tem uns meios de comunicação muito avançados. Então, hoje, a maldade ela tem o poder de se expressar com mais facilidade, assim como também a bondade, assim como o amor. E
E somos nós que vamos escolher o que nós queremos, que planeta queremos. Nós escolhemos. Este é o nosso livre-arbítrio. É a capacidade que temos de escolher que provas vamos passar por ela, quais as provas que nós precisamos passar para alcançarmos aquilo que é a felicidade. Muito legal, né? Não, olha, o Cristo não se dirigia aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Não é uma explicação bem lógica para essa fala do Cristo? Eu não vim para os sãos, vim para os doentes? Olha, é a explicação de Kardec para essa fala do Cristo. O Cristo não está aqui no Evangelho, ele não está para os orgulhosos. Por quê, gente? Porque os orgulhosos creem possuir toda a luz, toda a felicidade que precisa. Então eles não vão buscar, porque o Cristo está lá, né, no Evangelho. Agora depende da gente buscar. Buscai e achareis. O Cristo não força a porta, ele não empurra a porta, ele bate e a gente abre. E a gente abre. Ele oferece no Evangelho e a gente busca. Se a gente não quiser buscar, vai estar lá, né? Oferecido. Mas vai ficar lá. Então nós temos que buscar. E é por isso que temos o livre-arbítrio na espiritualidade de escolher o gênero de provação. É para que chegue lá na frente, quando nós tivermos evoluído o suficiente para estarmos no estado de consciência plena, nós vamos olhar para trás e falar: eu, com as bênçãos de Deus, com a graça divina, eu construí, eu trabalhei pelo meu progresso. Olha que legal, o Cristo nos deixa a oportunidade de trabalharmos pelo nosso próprio progresso, de buscarmos aquilo que nos é útil para progredir. É muito legal, é muito bacana. Então, claro que Deus intervém, sim, nas nossas escolhas, né? Quando necessário, Deus vai intervir, sim. Nada acontece no planeta Terra sem a permissão de Deus. Inclusive, escolhemos que tipo de provação vamos passar, mas, se é permitido por Deus, passaremos. Se não, outra escolha será feita. Né? Agora, é claro que nem todos têm o poder, ou nem todos têm a extensão de livre-arbítrio suficiente para ter essa capacidade de escolha. Muitas vezes nos é imposto o processo evolutivo, o processo ou aquilo que necessitamos, tipos de provas que necessitamos. Né? Então é muito legal isso, muito legal. Nada acontece no planeta sem a permissão divina. Então, mesmo nós escolhemos o gênero de provação pelo qual passaremos no planeta, ainda assim, há a permissão divina para que isso se dê. Não é? Então, não são os detalhes, nós não definimos quando estamos no mundo espiritual. Nós escolhemos o gênero de provação. A esposa, né, que já está ali definida, os filhos que vão encarnar conosco, formando uma família. A gente escolheu, né, de acordo com as nossas tribulações e necessidades. O emprego, muitas vezes o emprego também a gente escolhe. Eu tenho certeza que eu escolhi ser professor lá no mundo espiritual. Passar uma temporada da minha encarnação aqui como professor. Eu tenho certeza. Mas aí os detalhes ficam, os pormenores ficam para serem construídos por nós mesmos ao longo da nossa encarnação. Não é legal? Agora, olha só que legal aqui, ó. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, se eu tenho muito problema com meu orgulho, ou se eu sou egoísta demais, numa encarnação inteira, eu vivi com meu egoísmo, eu não soube enxergar a necessidade do meu próximo, eu não vivi a minha essência espiritual, que é o cuidar do próximo, a minha essência, né? É amar o próximo como a mim mesmo. Está lá
a essência do ser humano. Se eu vivi uma encarnação inteira egoisticamente, não é? Preso ao sensualismo, à arrogância, né? À ganância. É lógico, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou escolher um gênero de provação que possa me afastar do orgulho, do egoísmo, do excesso, né, do sensualismo, do excesso de bens, que possam anuviar o meu espírito, a minha mente. E aí, muitas vezes, a gente escolhe a miséria como gênero de provação, a pobreza. Por quê? Porque é mais fácil. Está aí, ó, Kardec falando para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Sem dúvida, pelos arrastamentos que dá causa, pelas tentações que gera, muita tentação que gera, e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, perigosa, não é? Que pode nos levar a deslizar facilmente. Já a miséria nos sustenta no mundo espiritual, porque tira da gente, muitas vezes, a ilusão, né? A ilusão que os bens materiais facilitados possam causar. Então, é bem interessante. Supremo excitante do orgulho. Legal. Né? Olha só, é o laço mais forte que prende o homem à terra. O laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. De fato, se eu tenho facilmente, ou tenho a facilidade enorme de adquirir bens materiais, de acumular esses bens, não é? Isso vai criar laços mais fortes, eu vou acumular, como Cristo dizia, né? Acumular tesouros na terra, onde as traças corroem, os ladrões roubam, isso vai encher meu coração de ansiedade, a minha mente se turva diante dessa ansiedade toda, né, que eu tenho que cuidar dos meus bens materiais, e vou esquecendo a minha essência espiritual. E aí, olha, torna mais forte os laços que prendem o homem ao mundo material, ao planeta Terra. Não é interessante? Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Não é? Os que com ele partilhavam a miséria, ele esquece. Os que o ajudaram ao longo da trajetória, que deixou a miséria e veio para o mundo da opulência, ele esquece tudo isso e faz-se insensível, egoísta e vão. Então ele está só mostrando aqui um exemplo, né, gente? Não quer dizer que todas as pessoas que enriquecem ou que vivem a aprovação da riqueza são egoístas, vãos, insensíveis. Nem todos. E a gente conhece aí exemplos de pessoas que têm uma vida abastada, tem bastante acúmulo, bens materiais ali, sob sua direção, e que são pessoas simples, pessoas até certo ponto humildes, não é? Que se preocupam com a situação do seu próximo e promovem muitos benefícios, trabalhos belíssimos, a partir da capacidade que ele tem de administrar os bens materiais. Então, é um gênero também escolhido. Então, eu quero testar, será que eu já venci o egoísmo? Será que eu já venci essa enfermidade moral que me faz pensar somente em mim? Estou lá no mundo espiritual, eu quero provar se eu já venci isso. Não é? Se eu sou mais sensível à dor do meu próximo, se eu sou mais empático, se eu, de fato, vivencio agora a minha essência espiritual, tornando-me mais humano enquanto encarnado. Aí eu escolho a aprovação da riqueza. Eu escolho, encarno aqui rico. E se me é permitido por Deus, se me gerará benefícios espirituais, eu então vou conseguir a aprovação e vou encarnar aqui como rico, vou administrar bem a minha riqueza? Será que quando encarnado vou ainda ter o mesmo, vamos dizer assim, a mesma visão que eu tinha no mundo espiritual? Então a aprovação está aí. Agora, é como Kardec coloca aqui no Evangelho, olha, cadê? Aqui mais atrás, olha, é uma prova muito arriscada, muito mais perigosa do que a miséria.
Ser pobre, ser miserável é muito simples, não é? Eu não tenho responsabilidade nenhuma com o acúmulo de bens materiais ou com distribuição de bens materiais. Não tenho. Eu não tenho bens materiais para distribuir. Porém, a provação da miséria ainda na pobreza, será que eu consigo enxergar o meu próximo, não é? Consigo conviver com ele e consigo ainda superar a minha ganância e meu egoísmo? E é interessante, né, gente? Eu me lembro que quando a gente fazia a campanha do quilo, há muito tempo eu não participo mais de campanhas do quilo, tá aí uma tarefa interessante a gente resgatar, né? Mas há muitos anos atrás, lá na Casa Espírito, Amor e Caridade e de Contar, a gente fazia um trabalho de campanha do quilo. Eu me lembro que a gente entrava nas vilas, ali a Vila Dom Bosco, né, onde havia muitas pessoas em condição de pobreza mesmo, sabe? De pobreza muito grande naquela época, nos anos 80, 90, né? E eu me lembro uma coisa curiosa. A gente ia no bairro Monte Castelo, um bairro mais com melhores condições, e íamos nessa favela, nessa vila ali, que era a Vila Dom Bosco. E eu me lembro que o saco pesava mais, a gente conseguia muito mais alimentos lá na Vila Dom Bosco do que no bairro Monte Castelo ou nos outros bairros mais nobres que a gente também fazia campanha. Por que isso? Porque a miséria dá a condição do outro sentir a dor, né? Vivia a condição de pobreza, né? Na miséria, eu enxergo o outro como meu próximo. Na opulência e na riqueza, é mais difícil enxergar o outro como meu próximo. Eu não preciso dele. Na miséria, eu preciso de alguém para me socorrer, muitas vezes, para me amparar nos bens materiais, na comida, né, numa necessidade imediata da matéria. E aí, isso cria uma empatia, isso cria uma aproximação e uma preocupação com o meu próximo. Por isso, a gente escolhe vir na pobreza ou na miséria, para que o Cristo abra os nossos olhos e a gente consiga enxergar o nosso próximo. E muitas vezes precisamos passar por esse tipo de provação. Legal, né? Agora, o mais legal é a gente pensar que nós escolhemos no mundo espiritual. Aí a revolta que muitas vezes nos acomete, a gente já vai viver a miséria e fica revoltado por ser miserável. De vez em quando, me revolta a condição de cidadão diante da corrupção de um político. E me revolta intensamente, eu fico revoltado. Minha esposa é que me segura e me faz voltar à razão. Ela sempre diz, calma aí, olha, não é assim, não é por aí. Né? Mas é por isso, essa revolta toda que às vezes a gente tem, é porque a gente esquece a condição espiritual. Não é? Esquece a condição espiritual. Esquece que no mundo espiritual eu muitas vezes escolhi. Ao fato, porém, olha que legal isso aqui, ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela se servir, ou servisse, né? Ou sabe servir, ou se souber servir. Então é legal, né? Se a gente aprende a servir o nosso próximo com os bens materiais que nós possuímos, nós estamos multiplicando esses bens materiais. Né? Não passaremos pela necessidade da miséria ou da pobreza, não passaremos, né? Não será necessário passarmos pela miséria e a pobreza se nós soubermos distribuir os bens materiais. Porque se eu distribuo hoje, eu tenho direito a esses bens amanhã. Não é legal? É bem bacana. Bom, estou sem relógio aqui, né? Sem computador, sem relógio, então vamos seguindo. Oi? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Estou sentindo aí, de vez em quando, alguém. Mas não. Não, tá tranquilo, Marci. Tá tranquilo? Tá. Então beleza. Estamos caminhando. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser interromper para fazer uma colocação, um enriquecimento do que estamos falando, né, é só falar aí comigo, tá? Tem que me chamar, porque eu não estou vendo o dedinho levantado, não, tá? Porque nós estamos compartilhando a tela aqui, né? Olha só que legal isso aqui, olha. Se a riqueza, porque na verdade esses slides, né, gente, eu preparei os slides para estudar
só explicando de novo, né? A provação da riqueza. Que tipo de provação é, né? Nascer rico ou nascer pobre, miserável? Esses slides são preparados para estudar isso, e não a escolha das provas. A escolha das provas, eu estou aqui com os livros, né? Foi hoje que eu percebi. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Viu? Então, muitas vezes a gente tem a mania de condenar os ricos, né, gente? E no mundo hoje está uma polarização muito interessante, não é só no Brasil, não, tá? Eu estou vendo muita gente aí reclamando que o Brasil está muito polarizado politicamente, ideologicamente, né? Tem uma ideologia extrema, outra ideologia extremada para um lado, outra extremada para o outro fala eu sou direita, o outro fala eu sou esquerda, o outro fala... Né? E aí fica essa crise interessante. O pobre é inimigo do rico, porque o rico só pensa nele mesmo, é egoísta, cheio de paixões negativas, e o pobre revoltado é marginalizado, porque ele é perigoso, ele pode querer me roubar. Esse é o pensamento do rico. Então a gente está vivendo esse mundo assim meio conflituoso. Os nossos conflitos, eles estão vindo à tona na atualidade do nosso planeta. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Um conflito entre negros e brancos, onde a maioria dos negros são mais pobres que a maioria dos brancos, né? Assim como aqui no Brasil também, você vai numa favela, como é que eu posso dizer, num aglomerado, uma comunidade de pessoas excluídas, a maioria deles são negros, homossexuais, pobres, né, jogados à margem da nossa sociedade. Só que isso hoje veio à tona assim, de uma forma questionável, né? Nós estamos questionando essa postura que a gente vem trazendo ao longo dos séculos, porque isso não é de hoje não, gente. Essa segregação racial, ela faz parte da humanidade há muitos milênios, e agora isso veio à tona, a gente está discutindo isso mais, a diferença entre homem e mulher. Existe diferença entre homem e mulher? Claro, enorme. Né? O mundo mais machista sempre excluiu a mulher de vários pontos de debates e discussões. E hoje, a mulher não quer ser mais excluída. O negro, que foi escravizado lá no século XVI, XVII, XVIII, hoje ele não quer ser excluído, ele quer se incluir na sociedade atual, e ele está presente em todas as sociedades, na Europa, nos Estados Unidos, em todas as Américas. O negro está presente, porque ele foi escravizado em todos os continentes. Não é? Então a gente tem que pensar que nós estamos vivendo um momento de questionamentos. E aí nós estamos nesses extremismos aí. Né? É um mundo bem extremado, onde o rico se segrega do pobre, construindo condomínios extraordinários. Mas nós escolhemos estar aqui, neste momento que o planeta está passando, e eu diria até mais, é um privilégio espiritual, um privilégio moral espiritual, estarmos encarnados no planeta Terra justamente neste momento que nós estamos vivendo agora. É uma oportunidade sem igual, onde nós vamos conviver com pandemias, com corrupções extremas, com violências de todos os tipos, para que nós saibamos lidar com isto, buscando a cura no Evangelho do Cristo. Então é uma oportunidade bendita estarmos aqui, vivenciando esse momento de transição do nosso planeta, né, de transição humanitária mesmo. Estamos abandonando aquele ser limitado para alcançarmos uma consciência mais expansiva de nós mesmos, do nosso próximo. Então, por isso, a escolha das provações é tão importante. Então, foi um processo reencarnatório, eu diria para todos nós que estamos hoje encarnados aqui no planeta, que encarnamos no planeta nesse último século, né, que é o século XX, do começo do século XX até agora, todos nós que reencarnamos aqui nesse período, nós vivemos um momento de escolha muito forte, né? Um momento assim, como é que eu poderia dizer, de escolha muito importante no mundo espiritual, a escolha dessa encarnação, desses processos encarnatórios pelos quais estamos passando aqui.
né, vivenciando momentos interessantes. E aí, quando ele fala que a riqueza é causa de muitos males, tá vendo? Se ela exacerba tanto as paixões negativas, né, ela provoca muitos crimes, a riqueza provoca isso. Olha, mas na verdade, não é culpa da riqueza. A riqueza é apenas um bem material, inconsciente. Nós é que somos a consciência que utilizamos a riqueza. Nós é que praticamos o bem ou o mal, se estamos ricos ou pobres. Né? E existe o egoísta, o orgulhoso, existe o de má fé, né? Os falsos profetas, se pudermos dizer assim, eles estão presentes entre os ricos e entre os pobres. Então não é a riqueza a causa da nossa perdição, né? E nem é a escolha. Se temos o poder de escolher no mundo espiritual, nós sempre vamos buscar escolher aquilo que precisamos e nem sempre aquilo que queremos. Então, se estamos no plano espiritual, com certeza, a nossa consciência mais aberta vai fazer a gente buscar aquilo que precisamos. E é o que estamos fazendo aqui hoje no planeta Terra. Temos que ter essa consciência. Peraí, se eu estou passando por dificuldades severas, é porque precisamos disso. É porque eu preciso disso. Eu tenho que descobrir o que devo aprender com essas dificuldades para o meu crescimento espiritual, para o meu despertar espiritual. Né? Aliás, a função única da encarnação, a função primordial do processo encarnatório é o nosso aprimoramento espiritual. Só estamos aqui para isso, para nos aprimorarmos espiritualmente. Mesmo quando estamos em uma situação de missão, de prova, né, uma prova, eu estou, de certo modo, provando se sou capaz, não é? E, portanto, estou progredindo, me aprimorando cada vez mais para viver no mundo de consciência plena, de felicidade plena, né? No mundo mais evoluído. Então é bem legal. Olha que legal isso aqui, ó. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre que torna a riqueza um mal. Não é? É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. E o mundo terrestre aqui, quem faz esse mundo somos nós. Cada um de nós tem o seu mundo criado para si mesmo. Né? Repara se não é assim. Eu tenho o meu mundo, a minha esposa tem o mundo dela, meus filhos, cada um tem o seu mundo, e nós compartilhamos com os nossos mundinhos mentais o mesmo planeta. E é onde, então, o nosso mundo interage com o mundo do nosso próximo. Né? E aí a escolha do gênero de provação pelo qual vou passar vai ter uma influência muito grande na construção deste mundo, esse mundo comum, comunitário, social, que nós chamamos de sociedade. Né? Mas a sociedade é composta de milhares de consciências, né? Cada consciência com a sua inferioridade ou a sua superioridade moral, cada consciência construída por si mesma, porque o Cristo fala que nós plantamos o nosso estado de consciência. Plantamos, e aí vamos colher aquilo que plantamos. E o que colhemos é o que determina quem somos, o estado de consciência que vivemos e como nos relacionamos com o nosso próximo. Não é legal? E estamos aqui para reduzir as enfermidades morais que carregamos, as imperfeições morais, e ampliar o nosso estado de felicidade plena, convivendo plenamente com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Viu? Se a riqueza somente males houvesse de produzir, compete ao homem fazê-la produzir o bem. Então, compete ao homem, com a sua provação, com a sua encarnação aqui na Terra, tornar o nosso planeta melhor, construir, produzir o bem uns para os outros. Quando eu estou produzindo algo de bom, eu não estou produzindo isso para mim. Eu estou produzindo para mim e para os que vivem comigo. Não estou produzindo para mim somente, né? Mas para os que convivem comigo no mesmo espaço, que compartilham comigo do mesmo mundo, né?
formando aí uma sociedade, uma família, um grupo. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, olha bem, a riqueza, os bens materiais que eu possuo vão me possibilitar um acesso maior ao desenvolvimento intelectual, um acesso maior a ferramentas que promovam o meu progresso intelectual. Eu vou ter escolas melhores, eu vou poder comprar, não é verdade? O serviço de professores fantásticos, de cientistas extraordinários, que vão construir em mim uma poderosa mentalidade ou um poderoso intelecto. E eu vou usar esse intelecto para a construção do bem maior para o meu próximo, ou posso usar esse meu intelecto para praticar o mal. Como ele coloca ali em cima, olha, todos os dons que Deus nos deu, ou nos emprestou, né, todos os dons que temos quando encarnamos, esses dons são talentos utilizados para a construção de um mundo melhor. Ou, se eu estou em um estado de inferioridade, eu posso usar esses talentos para construir um mundo pior. Não é? E é onde a gente então entra no atrito social. Legal? Ô, Marci. Marci. Oi. Pois não. É o Paulo? Oi, Paulo. Tá meio que cortando aqui a sua fala, mas eu estou te ouvindo. Já estão faltando 8 minutos para o final. Uhum. Oi, já estão faltando 8 minutos. Legal. Tá. Estão faltando já. Eu entendi, está faltando 8 minutos para terminarmos, né? Palestra, e nós temos um questionamento do Sérgio. Você consegue ele por aí? Uhum. Referente a essa escolha das provas, você consegue ler no chat ou você gostaria que eu lesse para você? Ou eu gostaria que você lesse para mim, Paulo, por favor, porque eu estou no celular, né? Estou sem o computador. Então vamos lá. O espírito não escolhe encarnar como uma pessoa má. No entanto, existem os que são. Isso pode ser uma prova para os que estão ao seu redor ou é o espírito que não deu conta do que havia programado? Boa essa, né? Boa essa. Legal, né, Paulo? Inclusive, pode ser as duas coisas, né? Como minha esposa falou aqui. Pode. Né? E o espírito, muitas vezes, não é? Ele escolhe o gênero de encarnação pela qual vai passar. Ele não escolhe ser mal, né? Muitas vezes nós despertamos no mundo espiritual e analisamos a encarnação que acabamos de terminar. Então vamos supor que eu morri agora, fui para o mundo espiritual. Vou chegar lá, eu vou analisar toda a trajetória encarnatória pela qual eu passei e vou fazer um peso consciencial ali, eu vou fazer uma medida, né? Vou colocar na balança da minha consciência. Eu fui mais malévolo, eu pratiquei o mal como é que eu posso dizer, predominantemente, ou eu pratiquei o bem? Como foi aquela encarnação? Ela foi mais proveitosa para mim? Eu vou deduzir daí que eu pratiquei o mal em grande escala, então eu vou escolher uma nova encarnação onde eu tenha que trabalhar aqueles sentimentos negativos, aquela inferioridade moral que eu carreguei na encarnação anterior. E aí eu encarno aqui, escolhi lá o meu gênero de provação. Vou ter que viver na miséria, na pobreza, junto de pessoas ignorantes, excluídas. Às vezes, por quê? Para que eu possa sanar aquela maldade que ainda está dentro de mim. Né? Aí eu chego aqui, não consigo superar aquela maldade da encarnação anterior e caio, sucumbo de novo na maldade, pratico o mal, pratico o crime, vou chegar no mundo espiritual, ou eu escolhi praticar o crime? Escolhi a maldade? Não. Eu escolhi encarnar para trabalhar aquilo de ruim que havia em mim. Né? Então, muitas vezes, somos sustentados na nossa encarnação pela sociedade que nós encarnamos. Nós escolhemos o mundo espiritual
e fomos amparados pela espiritualidade, que vai analisar aquilo que nós merecemos e de fato precisamos, e aí nós construímos uma encarnação. Não uma encarnação pensando, vou ser malévolo, vou ser mal, né? Não é assim, né? Mas pensando, vou escolher uma encarnação onde eu possa trabalhar os valores, as virtudes espirituais que me fazem crescer e progredir, né? Isso aí. Marci, lembrando também que a programação para o nosso reencarne é uma programação que existe toda a chance de sucesso. Ou seja, Uhum. os espíritos encarregados da programação espiritual, eles dão uma equacionada nas nossas potencialidades e nos nossos vícios. E Exato. fazem a programação de maneira tal que quando você retorna, se você se esforçar dentro das suas potencialidades, você é capaz, sim, de passar por aquela aprovação e ser vitorioso nela. Isso, não é? Né? Quer dizer, a gente tem todas as ferramentas em mãos para sair vitorioso. Se não sairmos vitorioso, não podemos culpar a encarnação ou culpar o programa que os espíritos nos ajudaram a construir, o programa reencarnatório. É porque a gente deslizou, né? Fomos fracos ainda, e aí escorregamos. Mas a gente tem toda a chance de sair vitorioso, com certeza. E temos muitas ferramentas aqui no mundo, né? A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus está aí, aberto em todas as religiões, em todas as casas, e como tem igrejas nesse mundo, orientando, né, os seres, como tem casas espíritas em Contagem e Belo Horizonte, é uma coisa assim, né? Então nós temos muitas ferramentas em mãos. E é interessante a gente pensar o seguinte, quando eu venho para encarno, eu vou ter como provação um filho complicado. É um filho, um espírito que eu desviei na encarnação passada, ao qual eu tenho muito débito, com o qual eu tenho muito débito, eu vou recebê-lo como filho, e ele vai ser um filho difícil, complicadíssimo, vai me cobrar muito, vai ser pesado a caminhada ao lado dele. Mas é interessante que Deus coloca do nosso lado um anjo que vai fazer um peso de medida. Ou vai ser uma esposa, ou vai ser uma irmãzinha, um irmãozinho, que vai nos ajudar a lidar com aquela criatura. Então a gente nunca está sozinho, né? Então a gente encarna muitas vezes com o peso a carregar, mas também com o sirineu que vai nos ajudar a carregar aquela cruz ou aquele peso. Não é interessante? Pensa bem para você ver se não é assim, né? Todos os momentos difíceis sempre aparece um ser para nos ajudar, ainda que seja no silêncio da oração, né, da prece e da vibração. Mas é muito legal. Então a gente escolhe sim, né? E só para a gente caminhando assim para o finalzinho, tá vendo? O Emmanuel, no livro Dinheiro, é um livrinho que o Emmanuel escreveu através da psicografia do Chico Xavier, né? O título do livro é Dinheiro. Bem legal, né? E eu cheguei a esse livro uma vez porque eu estava assim, com a maior carência financeira, lidar com dinheiro era uma coisa difícil para mim, aquela coisa toda. Aí vi o livrinho Dinheiro do Emmanuel e falei, uai, isso é interessante, será que o Emmanuel está ensinando a ganhar dinheiro, né? Mas a melhorar a minha situação financeira, é muito legal. Depois vocês pegam esse livrinho, é um livrinho pequenininho, fininho, facinho de ler, mas com as instruções muito bacanas, né, de como lidar com os bens materiais, de como lidar, né, no planeta. E lá ele fala assim, olha, a beneficência auxilia. A beneficência, né, ou seja, o bem que nós praticamos vai auxiliar o nosso próximo, vai auxiliar a nós mesmos, mas a caridade soluciona, resolve o problema. A caridade é aquela que constrói uma nova realidade diante das dificuldades. Então, se a gente pratica a caridade, a gente é aquele que muda a sociedade que nós estamos nela, muda a comunidade, faz melhor, né? Constrói algo melhor. Né? Então, a beneficência auxilia, a caridade soluciona. Distribuirás a mancheias algo do ouro que se te derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz de teu amor, em forma de respeito e carinho, ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio. Então, o Emmanuel está aqui advertindo para nós, né, que tudo
tudo o que a gente pode dizer assim, vamos resumir a nossa vida num ensinamento, na prática de um bem que vai construir, é a caridade, né? Praticar a caridade. E o que é praticar a caridade? É transformar realidades ruins, desagradáveis, em algo melhor, em algo bom. Isso é praticar a caridade. É construir no mundo em que nós estamos algo de melhor. É para isso que nós encarnamos. Não é? Quando estamos no mundo espiritual, nós escolhemos encarnar para construir um mundo melhor à nossa volta. Né? Ainda que seja construir um mundo melhor em mim mesmo. Né? Transformar os meus pensamentos, o meu estado de consciência em algo melhor. Eu escolhi isso no mundo espiritual com toda certeza. Eu busquei a ajuda dos espíritos que me ajudaram, me auxiliaram a reencarnar, a construir esse roteiro encarnatório. Eu busquei exatamente isso. Né? Minha transformação moral. Minha transformação moral em algo melhor. Né? E isso vai fazer com que o mundo à minha volta seja melhor. Que o planeta em que nós vivemos se torne melhor. Mas o planeta só se tornará melhor quando os habitantes desse planeta tomarem consciência de que estão aqui encarnados por escolha própria. Nós escolhemos estar aqui. Nós buscamos desesperadamente uma oportunidade de estarmos aqui encarnados, praticando o bem, a caridade conosco e com o nosso próximo, construindo, portanto, um mundo melhor. Então a gente tem que ter essa consciência, sim. Somos viajores, viajantes, né? Passando pelo planeta em busca de um futuro melhor, de um lugar melhor. Oi? Ô, Marci, Oi. o tempo findou. Ah, sim. Você pediu para te Tranquilo. avisar aí, o nosso tempo findou. Bacana. Não, mas nós também encerramos aqui, ó. Nessa Foi, fala do Emmanuel, a gente colocou justamente para fazer esse encerramento, foi esse a fechamento. continha. É a gotinha, né? Muito bom, excelente. Valeu, Muito Paulo. bem. Ô, Marci, mais uma vez, muito obrigado. Suas palavras, como sempre, são bem direcionadas, são bem pontuais, né? E traz sempre uma perspectiva nova de assuntos que muitas vezes são batidos e estão aí ao nosso redor, ainda nos convidando a reflexões e a ponderações a respeito. Realmente, nós agradecemos É, é verdade. Deixa eu voltar aqui, quer ver? Espera aí, como é que eu faço para ver? o seu auxílio nesse nosso estudo de hoje, né? Aí, voltou. Voltou, Aí. não. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito a oportunidade e peço desculpa aí, né, Já no saneamento básico aí. pela a confusão que eu É, apontei aí com o termo. Graças a Deus. não, como a gente já havia conversado, nossa necessidade, a gente vai ter oportunidade de conversar a respeito dessas outras provas, né? Mas essa, nesse momento, acredito que todos nós temos enfrentado isso com um peso bem maior na nossa vida, dentro da nossa caminhada. É, Ok? Então, meus irmãos, nós vamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa reunião, e nada melhor do que agradecermos a Jesus essa bendita oportunidade de aqui nos reunirmos, no nome dele, buscando um pouco mais de esclarecimento e que essas palavras possam encontrar em nossos corações a ressonância necessária para que a gente possa começar, pelo menos começar a tão necessária transformação que a gente tanto carece. Então vamos agradecer a Jesus, o divino mestre, o divino irmão, pela oportunidade que hoje nos concedida e pelo amparo que não faltou em momento algum. Ó Jesus, divino mestre, amigo, irmão, companheiro, agradecendo Jesus pelas bênçãos de mais uma noite
de estudo, mais uma noite de aprendizado, à luz da doutrina que tanto consola, que tanto esclarece, que tanto conforta. Jesus, que possamos ser cada vez mais e mais dignos de tanto conhecimento para trabalhar os nossos vícios, que ainda erramos prudentes e firmes. Rogamos por esse planeta, Jesus, que passa por tantas provas e transformações. Rogamos o consolo àqueles que sofrem todas as formas de prova, para que se mantenham firmes, Jesus, e perseverantes, sem se entregarem, Jesus, sem desistirem da tão necessária redenção. Ilumina-nos, ó Jesus, protege-nos, ó Jesus, guia-nos, ó Jesus, que assim seja. Bom, meu irmão, meus irmãos, boa noite a todos. Semana que vem estaremos todos de volta com a graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, obrigado, viu, gente? De nada.